Paz do Senhor, igreja. Amém? Obrigado pela sua presença, você que nos visita nessa noite, nesse dia. Você sinta à vontade, você está na casa do Pai. Quero convidar você, aproveitando que você está de pé, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 14. Lucas capítulo 14, 26, 27. Lucas 14, 26, 27. Amém? Diz o seguinte: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Podeis assentar? Se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, o Senhor Jesus dizendo, não pode ser o meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode também ser o meu discípulo. Nessa noite eu gostaria de falar com vocês, com a igreja, comigo, com todos nós, né? O Senhor deseja trazer uma palavra ao nosso coração, uma palavra que talvez nos dias de hoje tem sido tão raro, né? Dentro da vida do ser humano, dentro da vida do homem, dentro da vida da mulher, e por que não dentro da própria igreja de Cristo. Diga comigo, compromisso. Compromisso, diga compromisso. Sabe o que o dicionário diz a respeito de compromisso? Diz assim, é uma obrigação assumida por uma ou diversas partes. É um comprometimento, é uma dívida a ser paga no dia combinado. Você que tem a sua conta, você que tem a sua luz, o seu gás, você que tem o seu aluguel, você que tem a prestação do seu carro para pagar, quando chega o dia certo, o que tem que acontecer? Você tem que pagar. Você tem que honrar o seu compromisso que você fez, de comprar um carro, de adquirir um carro, e naquele dia você tem que pagar a prestação. Se você comprou parcelado, né? O que é compromisso? Compromisso é comprometimento. É um acordo firmado, não segundo a minha vontade, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, segundo a vontade do Senhor, segundo as ordens de Deus. Compromisso é uma obrigação. Compromisso é um dever assumido com alguém, mas no caso não é com pessoas, mas no caso é com Deus, com o próprio Senhor. Um compromisso é também um pacto, é uma aliança que nós assumimos diante de Deus. Compromisso com Deus é algo que nós precisamos demonstrar na nossa vida. Ao longo da nossa caminhada cristã, ao longo da nossa jornada, nós temos que mostrar e demonstrar o compromisso que nós temos com Deus. De que forma que nós demonstramos esse compromisso com Deus? Honrando a nossa parte. Deus, Ele disse que nunca nos deixará, irmãos. Amém? Deus, Ele disse que nunca vai te deixar só. Deus, Ele disse que nunca vai nos desamparar. Sendo assim, qual que é a nossa parte? É nós honrarmos esse compromisso, é nós honrarmos essa palavra que Deus deixou, que nunca nos deixará, que nunca vai nos desamparar. Deus, Ele exige algo de nós. Deus, Ele exige algo da igreja. Quando nós nos colocamos ante Deus, né, o Senhor, Ele espera algo de nós. Quando nós nos comprometemos, quando nós aceitamos fazer uma aliança com o Senhor, e a aliança, queridos, a minha aliança, ela não sei para onde foi, ela foi viajar. No meu trabalho, eu acho que eu, não sei, acabei tirando a luva, sabe? E foi-se. Esperar no Senhor. Quem sabe ela volta.
né? Mas quando nós assumimos um compromisso, uma aliança com Deus, Deus ele espera algo de nós. Quando você olha para a sua aliança, ela não tem começo e também não tem fim. Ela é infinita. Aleluia. E com Deus também é a mesma coisa. Nós não podemos começar um compromisso com Deus hoje e chegar daqui a uma semana, Deus, eu não quero mais me comprometer com o Senhor. Eu quero quebrar esse compromisso que eu fiz com o Senhor. Eu quero quebrar essa aliança que eu fiz com o Senhor. É lógico que a gente não faz isso, irmãos. Ninguém chega diante de Deus e fala, Deus, ó, a partir de hoje eu não quero mais andar contigo, eu não quero mais ser abençoado pelo Senhor. Nós não fazemos isso. Quem que é louco de fazer isso? Mas de que forma que nós fazemos isso? Quando nós damos as costas para Deus. Quando nós entramos em tantas situações da nossa vida que acabamos fazendo tantas coisas que não agradam a Deus. Quando nós acabamos nos esquecendo de Deus. Nós estamos quebrando essa aliança, nós estamos quebrando esse compromisso que nós temos com Deus. E Deus ele exige algo de nós. Se alguém vem até mim e ama tudo que há nesse mundo mais que a mim, não pode ser meu discípulo. O Senhor dizendo. Aquele que vem a mim e não carrega a sua própria cruz, não pode ser o quê? Meu discípulo. Compromisso com Deus é algo indispensável. Um Deus tão magnífico, tão soberano, Ele exige algo de nós. Ele exige algo da nossa parte. E este é o primeiro grande passo que você precisa dar nessa jornada, nessa caminhada cristã, que é o compromisso com Deus. Nós temos que ter esse compromisso com Deus. Mas infelizmente muitas pessoas elas desistem quando se deparam com esta ordem do Senhor, que foi dada pelo próprio Senhor Jesus. Quando Jesus começou o seu ministério, Ele chamou os primeiros discípulos. Percebemos algo comum entre eles. Todos eles tinham seus compromissos. Como eu e você, nós temos nossos compromissos, nós tínhamos os nossos compromissos, nós temos as nossas responsabilidades. Os discípulos também tinham as suas responsabilidades. Uns eram pescadores, outros eram cobradores de impostos. Cada um tinha a sua vida. Mas quando eles ouviram a voz do Mestre, eles renunciaram. Imediatamente eles largaram tudo e começaram a seguir ao Senhor. Pensa comigo aí, na sua opinião, o que você acha que impede as pessoas de ter um compromisso com Cristo Jesus? O que vem aí na sua cabeça quando, o que impede as pessoas de ter um compromisso com Cristo, ter um compromisso com Deus? Há muitas pessoas, inclusive cristãos, que não estão satisfeitos com as suas vidas. Isso não é algo ruim. Isso não quer dizer que todos gostem das suas vidas, não. Alguns gostam, outros não gostam, mas desejam algo mais. Nós temos que desejar sempre algo a mais. Nós não podemos estar estagnados. Quando nós olhamos para a história da Bíblia, quando nós olhamos para a história da humanidade, nós podemos ver relatos de pessoas, de testemunhos de pessoas que conseguiram esse algo a mais. Como? Seguindo a Jesus, servindo a Jesus. Porém, ninguém conseguiu isso sem uma mudança na sua vida. Ninguém conseguiu esse algo a mais sem ter que renunciar a algo, sem ter que deixar algo. Tiveram que ter uma atitude. Eles tiveram que se posicionar diante de Deus. Qual tem sido o meu posicionamento diante de Deus? Qual tem sido o seu posicionamento diante de Deus? Diante desse compromisso que nós devemos ter com Deus. O texto, quando nós olhamos para o Evangelho, o texto fala que os homens que Jesus ele chamou, eles eram pescadores. A pesca fazia parte da sua vida, irmãos. Assim como a sua profissão hoje faz parte da sua vida, faz parte da rotina da sua vida. Talvez há muito tempo esses homens eram pescadores desde de criança. Provavelmente futuros projetos estavam na cabeça desses homens, relacionado à pesca, relacionado a tantas coisas. E talvez isso enchia o coração deles, desses homens, de esperança. E seguir a Jesus não fazia parte dos planos deles, até eles ouvirem o chamado de Jesus. Vinde após mim. Vinde após mim. Aceitar o chamado de Jesus produziu uma mudança radical na vida desses homens. Esses homens que não eram nada, que não tinham nada, que não tinham um futuro talvez promissor. Mas quando eles começaram a renunciar à sua vida, quando eles começaram a deixar tudo para seguir a Jesus,
nós podemos ver que eles foram tremendamente usados pelo Senhor. Usados por Deus. A primeira coisa que eles precisaram foi de coragem. A primeira coisa que aqueles discípulos precisaram foi de coragem. Quando eles olharam para Jesus e Jesus dizendo: vinde após mim. Venha após mim. Quer me servir? Venha após mim. Irmãos, na nossa cabeça talvez isso não entra. Chega um cara todo estranho. Entre aspas, irmão. Chamar Jesus de estranho, que vai falar: ô, o pastor está chamando de... Não. Chega um cara desconhecido, falando algumas palavras, e chama eles para seguir a ele. E do nada eles largam tudo, irmãos. Pensa comigo. Pensa comigo. Você faria isso? Nós faríamos isso? Talvez muitos de nós, eu tenho certeza, que aceitou Jesus aonde? Dentro de uma igreja. Ou não? Foi na rua, alguém falou. Talvez existam algumas exceções. Dentro do ônibus, talvez exista. Mas a maioria de nós aceitamos Jesus dentro de uma igreja. Fomos participar de um culto e ali Jesus tocou o nosso coração. Jesus se manifestou para nós e nós abrimos nosso coração para Ele e Ele veio fazer morada em nós. Mas esses discípulos não, estavam pescando, irmãos. E Jesus, segue. Ei, Fabião, segue-me. Você iria? Não, lógico que não. Com certeza não. Mas eles renunciaram tudo. Eles tiveram coragem de largar tudo, de deixar tudo. Todos os seus planos, todos os seus projetos que haviam nos seus pensamentos, que eles haviam traçados, eles deixaram tudo, largaram tudo para seguir a Jesus. Eles precisaram também de uma obediência quando começaram a seguir a Jesus. Muitos querem seguir a Jesus, só que do seu jeito, no seu tempo, do seu modo. Quando as pessoas vão seguir a Jesus, nós temos que ter uma disposição em obedecer a Ele, em obedecer a sua palavra, em obedecer a sua voz. Os primeiros discípulos eles tiveram essa atitude. Geralmente as pessoas que têm dúvida com relação a seguir a Jesus ou não, aquelas que ficam sempre em cima do muro e acabam se tornando um cristão morno. Aqueles discípulos também tiveram que confiar em Jesus, confiar nas suas palavras. Nós vemos na Bíblia que quando Jesus chamava os seus discípulos para segui-lo, ele não tentava convencê-los. Jesus ele não falava para os discípulos: olha, aqui está um grande projeto, deixa eu mostrar para vocês, deixa eu abrir o meu iMac aqui, vou projetar aqui. Não, Jesus não chegou para ele e falou: se vocês fizeram isso, nós vamos ter. Não, siga-me, vinde após mim, negue-se a si mesmo, vinde após mim. Ainda hoje Jesus continua fazendo assim. E quem estiver disposto a aceitar esse chamado e segui-lo, precisa confiar nele, para depois começar a desfrutar tudo aquilo que ele tem para nós. A primeira coisa que eu gostaria de meditar com você nessa tarde, é que o nosso compromisso com Deus também precisa de um compromisso com a sua palavra. Com a sua palavra. Salmo 119, versículo... Não precisa abrir, não, irmãos, fica tranquilo aí. Salmo 119, versículo 97 diz o seguinte: Ó quanto eu amo a tua lei, Senhor, e a minha meditação todo dia é na tua palavra. Ao longo da história do cristianismo, não é incomum nós encontrarmos pessoas querendo fazer uma série de coisas em nome de Jesus. Você já viu, você já testemunhou de muitas pessoas querendo fazer algo em nome de Jesus. Muitas. Mas talvez sem nenhum compromisso com a sua palavra, com a palavra de Deus. Talvez muitos desses discursos, muitas dessas palavras eram palavras vazias, palavras cheias de heresia, que não levavam realmente a Deus. Homens e mulheres que não viviam realmente a palavra de Deus. Tudo isso é fruto de um relacionamento vazio com Deus, um relacionamento que não tem um compromisso com Deus e com a sua palavra. O salmista ele nos dá uma afirmação.
Ele declara o seu amor pela palavra de Deus. Esse amor é expresso por meio da meditação diária e contínua das Sagradas Escrituras. Porque é algo que vai produzir um crescimento espiritual para quem? Para Deus? Não, para nós. É para crescimento nosso. Eu sei que cada um aqui tem um costume de ler a Bíblia. Tem um horário determinado, talvez. Eu tenho o meu. A minha leitura diária é no meu trabalho. Eu almoço, coisa de 20 minutos. Eu acho que ainda é demorado, porque tem japonês lá, irmão, consegue montar em 5 minutos. Eu falei, não acredito. Eu estou sentando, o cara já está levantando, não acredito. Mas eu almoço em 20 minutos e tenho mais 25 minutos. E esses 25 minutos eu medito na palavra de Deus, todo dia. Todo dia. Todo dia. Fora a meditação que eu tenho à noite. Mas eu sei que cada um tem o seu costume, cada um tem o seu horário, cada um tem aquilo que você já determinou, mas que você possa criar um costume de ler a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus. Talvez muitos de nós não temos esse costume, talvez muitos de vocês, muitos de nós, não temos esse costume de fazer isso diariamente. Mas o salmista vem dizer, eu quero meditar na tua lei, ó Senhor. Eu amo meditar na tua palavra todos os dias. Todos os dias. Porque a partir do momento que nós começamos a buscar na palavra de Deus, irmãos, nós começamos a ver aonde o Senhor quer nos levar. Nós podemos ver aonde não há mais saída, aonde nós estamos desesperados. Nós podemos encontrar auxílio na palavra de Deus. Nós podemos encontrar consolo na palavra de Deus. Tudo que você precisa, tudo que nós precisamos está na palavra de Deus. Ela é como se fosse um manual para a nossa vida. Um manual para a nossa vida. Você sabe que tudo nessa vida tem manual. Tudo. Se eu comprar qualquer coisa, vem um manual junto. Porque aquilo vai te ensinar, vai te mostrar como que você deve usar aquilo que você comprou. Qual é a maneira correta de você usar. E a Bíblia é exatamente isso para nós. A palavra de Deus é exatamente isso para nós. É ela que vai nos direcionar, é ela que vai mostrar o caminho. É o Espírito Santo, através da sua palavra, que vai nos dizer o caminho que nós precisamos percorrer. Quando Jesus ele foi levado pelo Espírito a ser tentado no deserto, 40 dias e 40 noites. Quando Jesus estava ali, ele fez uma afirmação. Uma afirmação. Mediante a tua palavra. Mediante a tua palavra, ó Senhor. Eu e você, nós temos que ter a palavra como algo compromisso na nossa vida. O compromisso nosso com Deus precisa passar pela palavra de Deus. Um compromisso nosso com a palavra, com a leitura da palavra de Deus. É a mesma coisa quando você, que ainda não é casado, você que é solteiro, que está aí, na flor da pele, né? Na juventude, querendo namorar, querendo se enroscar. Meu pai dizia, você vai se enroscar, menino. Arrumar para a cabeça. Né? Se você está nesse momento, você tem que ter algo, a palavra de Deus, ela nos, falo para você, irmãos, a palavra de Deus nos ensina em tudo. Até para namorar, irmãos, até para casar. Até para isso a palavra de Deus nos ensina. Ela nos mostra. A palavra do Senhor ela vem nos dizer que nós não devemos entrar em julgo desigual. O que é isso? Você é filho de Deus. Você é um servo do Senhor. Você é aquele que está meditando na palavra. Você é aquele que tem a palavra como um compromisso na sua vida. E aí você vê uma garotinha lá fora. Hein, Fabião? Bonitinha. Que atraiu o seu coração. Mas a palavra do Senhor diz o quê? Julgo desigual. Porque luz e trevas não combinam. Não combinam. A partir do momento que eu e você, nós começarmos a buscar na palavra de Deus, ela vai nos direcionar. Vai nos mostrar o caminho. Quando o Senhor vem nos dizer que nós devemos entregar o dízimo à casa do tesouro, quando nós devemos entregar tudo diante do Senhor, quando nós devemos trazer a nossa oferta diante do Senhor, qual que é o nosso dever?
Qual que é a nossa função? Obedecer. Obedecer. Mas aí nós demos ouvido para aquilo que Satanás ele vem dizer. Se você dá o dízimo, vai faltar para você pagar a sua conta. Vai faltar para você pagar a sua luz. Vai faltar, não dá o dízimo. É melhor você segurar o dízimo. E aí muitas das vezes nós acabamos dando ouvido àquilo que o inimigo ele vem nos dizer. Nós não damos ouvido para a palavra de Deus. Quando o Senhor mesmo disse, consagre o seu dízimo, traga a sua oferta, porque Ele mesmo, a partir da atitude que você tiver, Ele vai repreender o devorador da sua vida. Ele vai abrir as portas do céu sobre a sua vida. Ele não vai deixar que falte nada. Como é que eu demonstro que eu tenho um compromisso com Deus? A partir do momento que eu me submeto à palavra de Deus. A partir do momento que eu abro mão de fazer a minha própria vontade, para fazer a vontade do Senhor. Como isso? Diante da palavra de Deus. Quando nós buscamos a palavra do Senhor. A segunda coisa que eu gostaria de meditar com você nessa noite, é que nós precisamos ter um compromisso com a obra de Deus. Com a obra de Deus. O primeiro foi com a palavra. O segundo com a obra de Deus. Jeremias capítulo 48, versículo número 10 diz o seguinte: maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulamente. Jeremias dizendo. Nós temos visto muitos que se dizem cristãos sem compromisso nas igrejas. Nos nossos dias é mais comum que você possa imaginar, irmãos. É muito comum isso. O Senhor disse para o profeta Jeremias: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, fraudulosamente. Pessoas que substituem suas responsabilidades na obra do Senhor por qualquer coisa. Por qualquer coisa. Compromisso com Deus exige compromisso com a obra de Deus. Se você assumiu algo no reino de Deus, honre o seu compromisso assumido. Dê o seu melhor até o fim. E se não assumiu ainda, se disponha. Mas se você já assumiu algo para fazer na obra do Senhor, para realizar na obra do Senhor, faça com excelência. Faça não para os homens, mas para o Senhor. Faça com excelência. É a mesma coisa que você chegar para um líder de louvor, um líder de ministério, e você cobrar dele e dizer: e aí, o que está acontecendo? Por que não está saindo? O que está acontecendo? Qual é o problema? Qual é a dificuldade? E talvez esse líder vai chegar para você e vai dizer: porque nós estamos em uma guerra aí, nós estamos enfrentando aí um problema. Os irmãos eles têm faltado muito. Cada semana os irmãos falta um, falta outro. Aí não dá para fazer com excelência. É dor na cabeça, é dor no pé, é dor no olho, dor na orelha. Tantas coisas que acabam substituindo, tantas desculpas que nós acabamos dando para justificar as nossas faltas, a nossa falta de compromisso com a obra do Senhor. E isso compromete a excelência do trabalho que nós realizamos para o Senhor, primeiramente para Deus, sempre, e depois para a edificação do corpo de Cristo. Então, se você assumiu algo, se você se comprometeu em realizar algo na obra do Senhor, faça com excelência, faça com amor, faça com dedicação. É comum as pessoas aceitarem facilmente o convite para uma festa, para um almoço, para um passeio, ou para qualquer outra coisa. Mas quando o assunto é relacionado à obra de Deus, irmãos, quando é relacionado a evangelismo, evangelismo, culto, oração, visita, ensaio, as pessoas não têm a mesma disponibilidade. Incrível. Domingo aqui o pastor falou a respeito dos 12 dias de oração. Quem está lembrado? Agora ninguém está lembrado.
Os 12 dias de oração. Pelos 12 meses de 2019. Ia falar 2020. 2019. Quer que eu fale alguma coisa a respeito? Acho que não precisa falar, né? Precisa falar. Nós acabamos inventando tantas desculpas. Colocamos tudo acima da obra de Deus. De Deus. Não é dos homens, é de Deus. Tudo diante. Acabamos colocando, trocando tudo. Tudo. Se você assumir um compromisso com a obra de Deus, cumpra. Você que é obreiro. Pois eu trouxe um cajado ali, irmãos. Fica tranquilo. Você que é obreiro. Brincadeira, irmãos. Vou quebrar o... Vocês estão quase dormindo aí. Então, o nosso compromisso com a obra de Deus, o primeiro é o compromisso com a sua palavra, o segundo é o compromisso com a obra de Deus. Nós temos que cumprir o nosso chamado, nós temos que realizar aquilo que Deus entregou nas nossas mãos para fazer, e não é de qualquer forma, é da melhor forma possível, do melhor jeito que nós podemos fazer. Porque o compromisso, ele tem que ser uma marca registrada na vida de um cristão. É como se fosse talvez o carimbo de qualidade. Compromisso. Se você deseja ter um compromisso com Deus, tenha um compromisso com a obra de Deus. Tenha um compromisso com a obra de Deus. Ter um compromisso com a obra de Deus inclui orar pela sua igreja, pelos seus líderes, pelos seus pastores, pelos projetos da sua igreja, pelos ministérios da sua igreja, e aí vai. Nós temos que ter esse compromisso com a obra de Deus, contribuindo para a obra de Deus. Tanto com a mão na massa, como também pelos recursos, para que a expansão do reino possa ser realizada. Os apóstolos, eles eram tão comprometidos com a obra de Deus, que eles morreram até por essa causa. Até por essa causa. A terceira coisa que nós precisamos ter, que eu e você nós precisamos ter, é um compromisso com a igreja. Compromisso com a igreja. Com a igreja. Salmos 84 diz o seguinte: porque vale mais um dia nos teus atos do que 1000. Eu preferia estar na casa do meu Deus, habitar nas tendas, do que habitar nas tendas dos ímpios. É impressionante o número de pessoas que acham que para ser um cristão saudável, não é necessário você ir à igreja, não é necessário você ser a igreja. Porque hoje em dia, irmãos, a tecnologia está aí, a tecnologia nos ajuda muito. Hoje eu não preciso ir mais na igreja, a igreja vem até na minha casa. É só eu apertar o meu botãozinho aqui do YouTube, eu já vou na igreja. Não, a igreja vem na minha casa. Então não preciso mais ir na igreja, não preciso mais estar com meus irmãos, não preciso mais estar em comunhão com os irmãos vêm tudo aqui na minha igreja. 4.000 membros de uma vez só aqui na minha igreja. Olha que maravilha. Não, irmãos. Não estou dizendo que é errado você ouvir, assistir alguma coisa na internet. Não estou dizendo que é errado. Estou dizendo que é errado. Mas você tem uma igreja. Você tem uma igreja. Aí você diz, mas eu sou igreja. Eu sei que você é igreja. Você tem um local, irmãos, que você deve congregar. Ou não? Você tem um lugar, você tem que dar graças a Deus que nós temos um lugar para congregar. Eu já falei aqui tantas vezes da nossa irmã que está lá no Afeganistão, a missionária. E alguns e-mails que ela nos passou, ela estava falando a respeito de um trabalho que ela
É porque lá no Afeganistão não é como aqui no Japão ou como no Brasil. Cada país tem as suas culturas, tem, né, enfim. Para você conseguir alugar um apartamento é muito difícil. Ela dizendo lá, muito difícil. É uma dificuldade tremenda. Você conseguir alugar uma casa, então, piorou. Mas aí, então, Deus abriu uma porta, ela conseguiu alugar um apartamento, né? E para que ali naquele apartamento ela pudesse realizar, né, a obra do Senhor, para que ali as pessoas pudessem receber a Cristo, ouvir das boas novas. E então ela conseguiu entrar nesse apartamento, né? E aí muitas pessoas, muitos afegãos, né, têm ido até lá. Porém, isso gerou um incômodo, porque lá os apartamentos, eles são todos cercados, né? Não é, aqui não é cercado, mas talvez como no Brasil tem alguns apartamentos que eles são cercados, eles são murados, e tem a guarita, tem um guarda ali que fica ali, e ali também tem um guarda, e ela disse que, certa feita, esse guarda ele já estava, né, meio incomodado com a movimentação de tantas pessoas que iam no apartamento dela, e aí ela, certa feita, ela saiu para ir buscar algumas crianças e jovens, e esse guarda ele foi atrás. Ele começou a seguir a ela, e aí ela foi até onde havia marcado com esses jovens, com essas crianças, e ela estava trazendo, e ele estava esperando ela, e ele pegou e levantou a blusa, só para mostrar que estava armado, né? Ele levantou assim, tipo assim, ó. E ele mostrou a arma, estava armado, e aí ele foi, ela continuou, voltando para o apartamento, e ele continuou indo, né, atrás dela, e chegou lá na portaria, ele falou assim, ó, eu não sei o que está acontecendo aí em cima, eu não sei o que está acontecendo, eu sei que não é normal afegãos ter uma movimentação muito grande dentro de um apartamento de um estrangeiro. Na verdade, eles já meio que sabem, né, o que ela está fazendo lá, qual é a missão dela lá, né? Eles só querem que ela fale, eu estou aqui, né, como missionário, eu estou aqui servindo a Cristo, né? Na verdade eles sabem, né? E ele intimidou ela, falou assim, ó, eu não sei o que está acontecendo, né, mas eu quero que acabe esse negócio aí, né? Ele não é o dono do apartamento, ele é o guardinha lá. Se ele tem autoridade, eu não sei, né? Mas ele já intimidou. Isso que representa para nós? O que representa para nós, né? Nós temos a igreja, irmãos. Nós temos liberdade. Glória a Deus por isso. Tantas pessoas gostariam de ter essa liberdade para buscar a Deus. Tantas pessoas gostariam de ter um lugar para se ajuntar, para louvar a Deus, para glorificar a Deus. Mas, devido à realidade do seu... Não podem. O problema nosso, sabe qual é, irmãos? É que nós nos acomodamos muito fácil. Tudo que é fácil, a gente acomoda. Tudo que é livre demais, a gente se acomoda. Ela falou assim, eu não vou parar de fazer a obra de Deus. Eu não vou parar de fazer a obra de Deus. E se for preciso eu morrer, eu vou morrer. Mas eu não vou parar de fazer a obra de Deus. Quanto mais difícil, quanto mais perseguição, maior valor nós damos. Maior valor nós damos. Por isso que nós muitas vezes não damos valor à igreja. Nós não damos valor. Não damos valor. Quando o pastor fala, nós vamos fazer Deus nos direcionou para fazermos 12 dias de oração. Pelos 12 meses de 2019. Para nós já lançarmos palavras proféticas, para nós já semearmos palavras de vitória sobre a igreja, sobre esse próximo ano. Quê? Comigo? Você está entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou será que é só eu? Será que é só eu que estou levando a butinada? Não, acho que não. O Senhor lhe deseja algo de nós. O Senhor deseja de um comprometimento nosso.
E um comprometimento não é somente de palavra, não é somente de boca, mas de atitude. É de nós nos colocarmos e dizermos: Deus, eu quero, eu preciso, eu necessito. O salmista, como nós lemos aí, ele demonstrava uma alegria tremenda, ou uma necessidade tremenda de estar na casa do Senhor. Ele preferia estar na casa do Senhor um dia que fosse, do que outros 1000 lá fora. Ele sabia que a necessidade dele era de habitar na casa do Senhor, é estar na casa do Senhor, do que habitar onde havia muito dinheiro, habitar onde que havia muita luxúria. É isso que o salmista estava dizendo. Muitos trocam estar na casa do Senhor por algo tão pouco, tão pequeno, que não representa nada. Mas a partir do momento que eu e você, nós começarmos a assumirmos esse compromisso com Deus e com a igreja, que você congrega, que você faz parte, Deus ele vai abençoar a sua vida, Deus vai abençoar a sua igreja, Deus vai honrar o seu povo. Você crê nisso? O salmista ele dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando nós olhamos para a vida dos apóstolos, quando Jesus ele subiu novamente para junto do Pai, nós podemos ver que os apóstolos não falaram: agora a nossa vez de fazer festa. Não. Os apóstolos eles permaneceram firmes. Eles permaneceram até o fim das suas vidas. Todos os dias eles estavam aonde? Quando nós vemos lá em Atos, você vai ver que está dizendo que todos os dias eles estavam nos templos, nas casas. Eles não se cansavam de ensinar, de anunciar a Jesus Cristo. Que esse também seja o nosso compromisso. Que esse também seja o seu compromisso. Temos que ter prazer em estar na casa de Deus. Temos tanto prazer em estar em tantos outros lugares. Nós temos que amar estar na casa de Deus, estar na presença de Deus, de estar neste lugar. Porque neste lugar, a palavra do Senhor diz que é neste lugar que Deus ordena a sua bênção. É neste lugar que Deus te abençoa. Compromisso com Deus exige compromisso com a igreja. Amém? Eu quero orar com você nessa noite.